graças a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade e passo a palavra ao pastor Fábio. Graças a Deus, igreja. Amém. O Senhor nosso Deus. Amém. Abençoe a tua vida. Amém. A tua família. Amém. No nome de Jesus. Amém. Queria convidar os que estão no fundão lá e vir um pouquinho mais para frente, ficar mais perto de nós. Não? Vocês sabem que na escola os melhores alunos ficam tudo no fundo, né? Vocês podem vir um pouquinho. Sérgio, Alessa. Os visitantes são bem-vindos em nome de Jesus. Valmir Gaúcho, bem-vindo em nome de Jesus. Valmir foi quem consertou o motor do ônibus. Se der problema, nós caímos de pão em cima dele. Mas vai dar não, em nome de Jesus. Bora, gente, chega aqui para frente aqui. Vai se rebelde vocês aí, em nome de Jesus. Bora. David, cadê o David? É Jesus que manda vocês ou não é? Amém. Amados, hoje é quinta de ensino. Louva a Deus pela tua vida, porque se você está aqui é porque você quer aprender mais a palavra de Deus. Fazem quase 2 anos que nós estamos pregando todo culto um capítulo da palavra de Deus. Pregamos, ensinamos, explicamos e aplicamos a nossa vida, certo? Amém? Eu tenho na quinta-feira incentivado as pessoas a pedir ajuda, a pedir oração. Ô Júnior, só porque você vai me obedecer hoje, você vai chorar, Júnior? Fala não. Eu tenho incentivado nas quintas-feiras os irmãos pedir ajuda, está na luta, problema de saúde, problema financeiro, problema de relacionamento, busca ajuda na igreja, com o pastor. Nós estamos aqui para poder orar, amém? Vejo tanta gente com problema no casamento, e uns que falam que tem mal no casamento. Eu digo assim, casamento não é ruim não, casamento é muito bom, pessoas ruins se casam, e aí o trem fica ruim. Mas casamento, né, a ideia do casamento, o projeto do casamento, o fundamento do casamento é uma coisa muito linda, sim ou não? Foi feito por Deus, né? Mas as pessoas ruins se casam. 2 jacarés se casam, você acha que vai ser pombinhos? Não, né? Então, se você sabe onde que aperta o teu pé, onde machuca, qual que é a luta que você está enfrentando. E se você quiser, nós estamos aqui para orar por você e abençoar a tua vida. Amém? Eu gostaria de pedir aos que podem ficar em pé. Se você tiver com bebê, não precisa. Mas se você puder ficar em pé, vamos ler o capítulo 9 de Hebreus. Capítulo 9 de Hebreus. Hebreus é uma carta escrita ao povo de Israel que estava se convertendo a Jesus Cristo. Não tem autor, tá, gente? Uns dizem que foi Paulo, mas aqui não diz que foi Paulo. Parece que foi Paulo, mas não tem a assinatura de Paulo. Então nós não podemos afirmar categoricamente que foi Paulo. Pode ser que foi Timóteo, pode ser que foi Lucas, pode ser que foi Barnabé. Nós não sabemos, mas pode ser que pode ser Paulo também. Mas não diz que foi Paulo. É errado dizer assim, carta de Paulo aos Hebreus. Isso é mentira. Às vezes até eu confundo um pouco, nem falar aqui, mas não é. Hebreus não tem o nome de quem escreveu ela. Certo, amém? Nem por isso deixa de ser a palavra de Deus. Tudo que está aqui está na palavra de Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Você sabe que nós temos falado em Hebreus, é um livro muito difícil, muito complexo. Fala que Jesus, ele é o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Que a lei de Moisés era a sombra do que havia de vir, e o que havia de vir era Jesus de Nazaré. Que Jesus é muito melhor do que estar na lei e tentar obedecer à lei de Moisés, que ninguém conseguia. Amém? Temos falado isso aqui. Ora, a primeira aliança, que é a lei de Moisés, também tinha preceitos e serviço sagrado e o seu santuário terrestre.
Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente, particularmente. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecesse por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que aí no caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continuou erguido. E isto é uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferece tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseados somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos, lançados sobre os contaminados, os impuros, os imundos, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, sem mancha a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e sopro, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Olha, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido, Jesus tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Amém? Cristo aparecerá segunda vez. Para quem? Para aqueles que aguardam a... Vamos orar a Deus? Coloca a tua mão para cá, por gentileza. Senhor Deus, pelo poderoso nome de Jesus, nós louvamos a Ti, bendizemos o Teu santo nome. Senhor é Deus em nossa vida. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor nesta noite que o Senhor nos cubra com o sangue do Teu Filho Jesus. Deus, que o Senhor venha arrancar de nós todo fardo pesado,
tudo aquilo que causa canseiro, enfado, tristeza, ansiedade, perturbação, preocupação, depressão, que saia pelo poder do nome do Senhor Jesus. Deus, que o Teu Espírito Santo esteja se movendo nesse lugar, refrigerando a nossa alma, tranquilizando a nossa mente, tocando o nosso coração, em o nome de Jesus. Deus Santo, assuma o controle de tudo aqui, Senhor, e tudo que o Senhor fizer nesse ambiente, seja para honra, glória e louvor do nome do Senhor. Deus, ensina-nos a Tua palavra, Senhor. Não há nada difícil que o Senhor não consiga ensinar para nós. Nos ensine em nome de Cristo, que a noção de mestre nesse ambiente, que tenhamos ouvidos para ouvir a Tua palavra, tudo aquilo que impede-nos de ouvir a Tua palavra, que leva a cabeça das pessoas para fora da igreja, nós repreendemos em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer aqui seja para honra, glória e louvor do nome do Senhor. Deus, essa pessoa que estava cansada, toca nela agora. Essa pessoa que passou o dia triste, toca nela agora. Essa pessoa que sente dores, toca nela agora. E tudo que o Senhor fizer, Senhor, tu já recebereis agora a honra, glória e louvor e adoração. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Você pode sentar, amado, em nome de Jesus. O nosso tema: Cristo, o sacrifício perfeito. Amém? Eu tenho ensinado aqui há muito tempo, espero que você, se você talvez esta aqui é a primeira vez, nunca escutou. Mas eu tenho dito que na antiga aliança de Moisés, o Espírito Santo de Deus vinha sobre 3 classes de pessoas. Não era sobre todo mundo, não. Só sobre 3 classes de pessoas. Quem eram? Reis, profetas e sacerdotes. Não vinha sobre qualquer pessoa, só sobre essas pessoas. Sacerdote, ele representava o povo diante de Deus. O povo pecava diante dele, ele matava um animal e oferecia a Deus para cobrir o pecado daquela pessoa. O profeta era a boca de Deus para as pessoas. Assim diz o Senhor, servo meu, né? Isso veio no Antigo Testamento. E o rei era para organizar a nação, para fazer guerra, para fazer política, né? Era o rei naquele tempo. Então o Espírito Santo vinha sobre essas 3 classes de pessoas, às vezes sobre um juiz. Deus queria levantar um homem ou uma mulher, então vinha também, mas sempre sobre essas 3 classes de pessoas. Hoje é diferente na nova aliança. O Espírito Santo de Deus habita em todo aquele que crê no Senhor Jesus. Qualquer pessoa, se crê em Jesus, o Espírito de Deus vem habitar no coração dessa pessoa. Por isso é errado hoje você buscar revelação de um profeta. Deus pode usar o profeta sim, existe o dom da profecia. É errado você ficar tanto tempo perturbado com sonhos. Você sonha de noite que estava com a sogra com a cara de jiboia para o seu lado, e no outro dia você vai para o Google, você vai para o YouTube. O que será que quer dizer isso? E você perde o dia inteiro pensando nisso. É errado. Deus pode falar através de sonhos, sim ou não? Pode. Deus pode usar uma pessoa para falar com você ou comigo, sim ou não? Deus pode mandar um anjo para falar conosco, sim ou não? Mas a forma como Deus fala hoje, principal, é através do Espírito Santo em nós. Romanos 8,14 diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. É errado você atrás de um profeta. É errado você buscar uma interpretação pensando que aquilo é a direção de Deus para a tua vida, porque muitos desses sites que falam de sonhos é pessoas que não são de Deus, são pessoas espiritualistas que não tem nada de Jesus na vida deles, ok? A principal forma como Deus dirige os filhos deles hoje é pelo Espírito Santo de Deus, aquela voz suave no teu íntimo, no teu coração, te conduzindo. Você está orando, pastor, como que eu sei se é de Deus ou não? Eu tenho que comprar um carro, pastor, mas eu estou em dúvida. Eu tenho que construir uma casa, eu tenho que fazer um negócio, eu tenho que viajar, como que eu sei? Você vai orando. Se vier paz ao teu coração, se vier uma alegria, se vier algo que você perceba que seja de Deus no teu coração, Deus está confirmando. Pastor, eu vou orar por algo, e você orou uma vez, Deus esqueceu daquilo, você pode jogar fora, que não é de Deus, Deus não tem aquilo para a tua vida. Amém? Tudo bem? Então tá bom. Então o sacerdote no tempo da lei de Moisés, ele representava o povo diante de Deus. Jesus veio, amado, e hoje não tem necessidade que ninguém ore por você, que ninguém confesse o teu pecado para Jesus, porque Jesus é o sumo sacerdote, está na presença de Deus do Pai para interceder pela tua vida e pela minha. Amém. Tudo bem? Quando Jesus entregou o Espírito na cruz, o véu do templo se rompeu de cima a baixo. Tudo aquilo que impedia você de se chegar a Deus foi rasgado. Hoje você chega diante de Deus, meu Deus, em um nome de Jesus, e o Senhor vai te ouvir, vai te escutar. Amém? Posso continuar? Deu para entender até aqui? Hebreus 9 é um dos textos mais profundos do Novo Testamento, sobre o sacrifício de Cristo, revelando a superioridade da nova aliança. O autor mostra em Jesus Cristo Deus
resolvendo de forma definitiva o problema do pecado e abrir um caminho real e eterno para nos reconciliar e nos relacionarmos com Deus. Quando Cristo morreu na cruz, Ele pagou pelo teu pecado. Ele só não apenas nos reconciliou com Deus, mas criou meios para termos um relacionamento com Deus. Por isso você chama Deus de Pai. Você só chama o Pai de Pai quando Ele é teu Pai, amém? Você já chamou lá quando você era criança, vizinho de pai, já? Só se fosse para levar um pouco teu pai verdadeiro, né? Ô pai, quem me dera, eu que sou seu pai, pá, né? Sim ou não? Você só chama de pai aquele que é o seu pai. Por isso nós podemos chamar Deus de Pai hoje, pelo sacrifício de Jesus. Amém. Nós temos não só reconciliação com o Pai, mas nós temos relacionamento com Ele também. Amém. Pobre, miserável é o cristão que não tem relacionamento com o Pai, amado. Tem pessoas que se dizem cristão, seja evangélico, católico, seja o que ele diz que é, que passa um dia, 2, 3 sem conversar com o Pai. Eu fico pensando, a pessoa dessa está morta, é um zumbi, é um defunto, só esqueceu de que alguém joga terra em cima dele. Como que você tem um pai que entregou o filho dele para morrer por você, para que um dia você estivesse com ele na glória, você não conversa com o pai, ou eu não converso com o pai? Não existe isso. Quem é filho e ama o pai quer estar perto do pai, sim ou não? Eu tenho pena de crente que não ora, não. A gente que ora, que lê, que jejum, já passa por umas lutas de vez em quando. Agora você imagina a pessoa que não faz nada disso. O filho endemoniado, a mulher perturbada, o homem aloprado, a sogra com capeta no couro, sabe? Tudo para essa pessoa é algo terrível, porque ele não ora. Amém? Hebreus foi escrita em um momento muito complexo, mais ou menos em 60 a 64 depois de Cristo. Já fazia 30 anos que Cristo tinha morrido. E de grande pressão para os cristãos judeus que foram recém-convertidos da igreja da religião daquela época, o cristianismo de Jesus. Muitos deles estavam sendo tentados a voltar à antiga aliança, ao judaísmo tradicional, e é provável que talvez por isso o autor mostra nessa epístola de forma tão clara que Cristo é superior a tudo que o Velho Testamento mostrou e revelou. Amém? Cristo é superior em tudo, mas se você for analisar o Velho Testamento Novo, Jesus é maravilhoso. Amém? Jesus é maior do que Moisés, maior do que Davi, maior do que os profetas todos. Jesus é o Filho de Deus, é Deus encarnado. João capítulo 1, versículo 1 e 2, que Jesus é a palavra que se fez carne. Ele foi encarnado, a palavra de Deus se encarnou. Amém? Foi ao ventre de uma virgem, nasceu, se tornou homem, para saber o que eu sinto e o que você sente também. Os medos e tristezas que você sente, Jesus sentiu também. Por isso, o dia que você está lá pensando em tirar a própria vida, Ele diz: Pai, não permita, eu passei por isso, eu sei o que essa pessoa está pensando, e aquele pensamento vai embora. Você fala: graças a Deus, foi embora. Não foi Jesus que intercedeu pela tua vida. Amém. Eu converso com pessoas, amado, que escutam uma voz na cabeça, se mata, tira a tua vida, e mostra até a pessoa dentro do caixão, e todo mundo chorando em volta. E algumas dessas pessoas que eu vou orar manifestam demônio, entidade demoníaca. E o bicho diz: eu vou matar ele, eu vou matar ela é minha. Pastor, como que é esse negócio? É um pensamento nervoso na cabeça. Se você for bater assim na cabeça e o pensamento não sai, é o Satanás. Você tem que colocar a mão na tua cabeça e dizer: em nome de Jesus, eu repreendo todo pensamento ruim, sai da minha vida em nome de Jesus. Coloca a mão na tua cabeça e você vê a experiência com Deus agora. Coloca, depois colocar, não pode ter vergonha não. Faz assim: em nome de Jesus, eu repreendo todo pensamento ruim, sai da minha cabeça. Agora, em nome de Jesus, sai da mão assim agora. Agora você respira bem fundo e diz assim: ai Deus, que coisa boa, o capeta foi embora, Senhor. Amém? Se você está feliz, ele foi embora. Não vai ver, você está com a cara fechada, porque ele está ali ainda. Olha para a pessoa que está do seu lado e vê se ele está dando risada, se ele está feliz ou não. Não tem ninguém para olhar para você não, né? Amém? Eu faço isso muitas vezes, irmão. Às vezes eu estou lá orando, buscando a Deus, meu filho está lá no fim de casa andando de bicicleta, né, jogando bola, e vem a seta. Um carro vai passar por cima do teu filho. Aí eu digo: em nome de Jesus, diabo, cala a boca, sai daqui que eu estou orando a Deus agora. A vontade de levantar e não fica o meu moleque. Quando não for também, Senhor, eu confio no Senhor. O Senhor está guardando o que é meu. Amém? Amém. Tudo bem isso daqui? Amém. Nesse capítulo 9 mostra que o Antigo Testamento, por mais grandioso que fosse ou tenha sido, era apenas sombra de algo muito maior: Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote. Ele entrou no santuário celestial e com o seu próprio sangue conquistou redenção eterna para todos os que nele creem. Se você crê em Jesus,
você pode ter certeza que o passaporte está carimbado lá no céu. E foi carimbado com o sangue de Jesus. Amém. Cristo, gente, mas parece que são os dois ideias. Glória a Deus. Que notícia maravilhosa dessa. Se você crê em Jesus, você pode ter certeza que o teu passaporte foi carimbado lá no céu e foi carimbado com o sangue do Cordeiro de Jesus. Amém. Pelo amor de Deus. Chegasse o Silvio Santos aqui e te desse 100 mil, você ia pular igual um cabrito aqui pra lá e pra cá. Não, hoje a gente achar que ele era Hoje ele está doendo. Cristo não foi apenas o sumo sacerdote, mas o sacrifício perfeito e definitivo. Versículo do 1 ao 4, que nós lemos, fala do tabernáculo, santo lugar, santo dos santos, onde estava a arca da aliança, contendo um vaso, uma urna de ouro com maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Isso está do 1 ao 4, nós lemos. O tabernáculo, amado, era algo que não era coisa estranha naquele tempo. Outras religiões, outras nações tinham também dos deuses dela. A diferença principal é que todas as outras nações tinham um ídolo dentro de onde eles faziam a tenda para cultuar o Deus delas. E o nosso Deus não tinha ídolo. Nada conseguiria copiar a grandeza e a glória de Deus no céu para fazer algo aqui na terra. Por isso que Deus abomina pessoas idólatras. Ele não quer que você troque ele por ninguém. Amém? Amém. Versículo 4 não fala disso. No versículo 4 fala que dentro da arca tinha um vaso, uma arquinha menor, um maná dentro, o bordão de Arão, né? Bordão de Arão, e tinha mais as tábuas dos mandamentos. Eu estava meditando, essa tarde é algo tão grande e interessante, né? Você sabe que a arca da antiga aliança, ela representava a presença de Deus. Teve aqui uma guerra que eles quiseram levar a arca de Deus para o meio da guerra, para Deus dar vitória para eles. A arca representa a presença de Deus, certo? E dentro dela colocaram lá o maná, o bordão de Arão, que era o sumo sacerdote, e também as tábuas dos 10 mandamentos. Se nós formos fazer algo para nós hoje, amado, nós podemos comparar que nós somos a arca de Deus hoje. Amém. 2 Coríntios capítulo 4, versículo... Primeiro que tinha lá o que lá dentro? O maná. O que era maná? Maná é uma palavra que quer dizer que isso em hebraico. Que isso? Você sabe que o povo saiu lá do Egito, foi para o deserto, não tinha comida, e aí Deus mandou maná do céu. Grãozinhos que parecia coentro, e quando moía você podia fazer torta, bolo, o que você imaginava que você podia fazer, certo? Você colhia por 6 dias, e no 7 você não podia colher. Você tinha que colher no sexto, o dobro para comer no 7, sem precisar sair lá para colher. Você lembra disso? Aí uns espertos quiseram juntar e render o que era deles, ficou tudo bichado, né? Você lembra disso ou não? Vocês não vão, né? Só alguns que leem Bíblia aqui, né? Então o maná era algo bom que Deus mandou do céu para o povo dele. E o povo, por um tempo, ficou tão aborrecido que nós estamos enfastiados desse pão vil, desse maná nojento que Deus está mandando para nós. Não aguenta mais, nós queremos comer carne, né? E Deus mandou carne, mas morreu um monte de uma pancada só. O povo nunca está contente com nada que Deus faça, nada. Você notou isso? A pessoa vive no pecado, na prostituição, nos vícios. Um dia o que dá errado, onde que está Deus? Está onde você nunca quis buscar Ele. Porque todo aquele que buscar o Senhor há de encontrá-lo, diz a palavra de Deus. Então os questionamentos, dá vontade de falar para a pessoa, cria vergonha e vai pedir perdão para Deus pelo seu pecado. Não questiona Deus, não. Amém? E aí, dentro da arca estava o maná. Lá em João capítulo 6, Cristo falou que Ele é o pão da vida, né? Quem não se alimentar dele não poderia entrar no céu. Deu um rolo desgramado lá em João capítulo 6, tem 66 versículos lá. Hoje Jesus habita aonde? Em nós, o pão da vida habita em nós. João capítulo 1, versículo 1 diz que Ele encarnou, Ele se fez carne, né? Então hoje Ele habita em todo aquele que crê em Deus, na pessoa do Espírito Santo, certo? Então hoje você é a arca que carrega a presença de Deus. Amém, glória a Deus. Diz lá em 2 Coríntios 4,7 que nós somos vasos de barro, que nós carregamos algo grande, mas nós somos vasos de barro. O que é vaso de barro? É algo que é frágil, se quebra à toa, mas Deus nos confiou tamanha. 2 Coríntios 4,7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Você nunca vai bater no peito e dizer que você é o cara, que você é a cara, porque você faz isso que Deus te usa. Não, a excelência
a excelência do poder está no Senhor. Somos gratos a Ele, porque nós somos tão pequenos e frágeis que Ele concedeu a graça de sermos filhos dele. Amém. Certo? Então, hoje a arca, de uma forma figurada, é você. Você carrega a presença de Deus. Bordão de Arão era a autoridade de Deus na vida do sumo sacerdote. Só que diz que o bordão que foi colocado lá dentro, ele floresceu, porque houve uma treta. Quiseram puxar o tapete de Arão, e Deus falou assim: trazem 12 varas. Só que brotar vai ser que eu escolhi. E só a de Arão que floresceu. Se você tem a autoridade de Deus em qualquer área da tua vida, na tua casa, no teu trabalho, na igreja, alguém vai tentar puxar o teu tapete. Isso é inquestionável, diz a Bíblia, deixa muito claro isso. A diferença é que essa pessoa pode até ter mas aquele escolhido por Deus, a autoridade dele precisa florescer. Você nunca pode ser uma autoridade para matar ninguém, para massacrar ninguém, para jogar ninguém no chão. Você foi levantado por Deus para levantar outras pessoas. Amém. Desconfia de alguém que diz que tem uma autoridade tremenda e é um carrasco, massacra as pessoas. Caiu o som daqui porque todo mundo é santo. Não, mas todo mundo aqui é carente da graça que é em Cristo Jesus. Amém. Eu nunca vou fechar a porta da igreja para ninguém, porque a igreja não é do pastor, não é minha, não é tua, é de Jesus de Nazaré. Amém. Enquanto a pessoa quiser lutar para buscar a presença de Deus, nós vamos apoiar e estender a mão. Nunca vamos concordar com nada errado. Bandidagem, prostituição, tráfico, pornografia, imoralidade, impureza, safadeza, nós não concordamos. Nós amamos o pecador, aleluia. Amém. Glória a Deus. A diferença de um líder levantado por Deus é porque o líder que foi levantado por Deus, ele usa de autoridade, mas ele floresce, ele leva vida para as pessoas. Amém. João capítulo 14, versículo 7 fala da árvore que foi cortada. Tem muitos que se parecem igual àquela árvore. Acho que não tem mais jeito, já chegou, né? 14, 7 diz assim: porque é a esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se perecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Uma pessoa de Deus é aquela que leva chuva, leva vida para quem está morrendo seco no deserto, amado. Eu desconfio de pessoas que são legalistas demais, apontam o dedo demais para as pessoas. Nós falamos isso aqui na ceia. Deus não te colocou nesse mundo para julgar a vida de ninguém, colocou para ajudar, para estender, para abençoar, para fortalecer, para encorajar, para dizer: levanta-te, porque o Senhor, Ele te perdoa, Ele te ajuda. Amém. A diferença de um líder de Deus, levantado por Deus, e aquele que foi levantado pelo homem, que tem muito líder levantado pelo homem. Nas igrejas chega um cara que fala bem, que ora bem, que dizima bem. Se o pastor não for uma pessoa de Deus, já coloca a pessoa para fazer coisas. E é uma pessoa levantada pelo homem, não por Deus. Uma pessoa levantada por Deus sempre vai ter misericórdia no coração. Não concorda com o que é errado, mas ele sabe que o papel dele é levar vida para as pessoas. Amém. Você está aqui? Salmos 92, 12 fala também de florescer. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Você é justo? Você vai florescer em qualquer lugar que Deus te mandar, onde você estiver. Se você for para o deserto, Ele faz nascer água lá e bota você para vender água mineral e ficar bilionário no deserto. Amém. Se esse é o propósito dele, amém? Então tá, o maná, Jesus nossa vida, bordão de autoridade, autoridade. E disse que também tinha as tábuas da aliança, os 10 mandamentos escritos na pedra e colocados lá dentro. Segundo Coríntios 3,3 fala que agora a lei é escrita em nossos corações. Olha para você ver que coisa linda. Estamos já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é dos nossos corações. Amém? Essa palavra precisa estar no meio do teu coração. Pastor, como que eu faço essa palavra descer aqui para o meu coração? Como que eu faço? Eu preciso ler essa palavra, meditar nela, até que ela entre no meu coração e lá permaneça. Amém. O salmista dizia: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Toda pessoa que caia, porque não tem a palavra de Deus ainda no coração dele ou dela. Porque se uma pessoa tem a palavra de Deus no coração dele ou dela, você olha para uma pessoa que não é o cônjuge dele ou dela e percebe alguma coisa, logo a palavra grita lá dentro. O ensino é acionado.
A luz amarela se acende dentro da pessoa quando a pessoa tem a palavra de Deus dentro do coração. A única maneira de você enfiar essa palavra dentro é você lendo ela, meditando nela. Amém? Amém. A Bíblia ensina, mas nós não praticamos. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, amados, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. E não vos conformeis com este mundo, com esse século, com esse mundo encapetado, que fala que homem vai casar com homem, mulher com mulher. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você sabe que tem crente que nunca conhece a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? A vida dele é uma luta o tempo inteiro, porque ele não permitiu que Deus transformasse a mente dele pela palavra do Senhor. Se você não lê Bíblia, querido, você nunca vai conhecer essas 3 bênçãos: a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a tua vida. Gente, como que o crente é ruim para ler? O muçulmano com 12 anos já leu isso aqui 3 vezes. Não, isso aqui não, está repreendido. A Bíblia dele lá, o Alcorão, 3 vezes. E tem crente que diz que tem 3 anos e não leu a Bíblia nem uma única vez. Você não acredita? Não, meu filho. Você é um convencido. Você não se converteu, não? Como que você diz que é crente e não leu esta palavra? Pelo menos uma vez, de capa a capa, em 3 anos. Dá para ler 5 vezes. E as pessoas não leem. Aí chega um cara do aceita doido e bota ele no bolso, goela, né? Faz embaixadinha, deixa ele trazer ele. Não sabe nada. Posso continuar? Versículo 11 ao 13. Diz que o sacrifício de Cristo não era em nada semelhante aos rituais da antiga aliança, do Antigo Testamento, feitos com sangue de bodes ou bezerros, mas com o seu próprio sangue, e com o seu sangue obteve eterna redenção para os que nele creem. O sangue dos animais, o sangue de animais purificava apenas a carne, mas o sangue de Jesus purifica o nosso espírito e a nossa alma. Hebreus 10, 4 fala disso. Pode colocar aqui Hebreus 10, 4, eu não tenho que ler na Bíblia aqui. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. O máximo que podia era cobrir os pecados, mas o sangue de Jesus pode. Amém? Amém. Versículo 14 de Hebreus 4. Os rituais da lei limpavam apenas o corpo, mas o sangue de Cristo purifica a alma e o espírito, e ainda nos concede reconciliação. O sangue de Jesus na cruz, ele purifica a tua alma, sentimentos. Alma que o que é? Mente, sentimentos, né? Ah, pastor, tem um ódio no meu coração. Pois é, isso é a sua alma que está gritando. Mente, coração, alma. Espírito, o espírito foi recriado por Deus. Purifica a nossa alma, o nosso espírito, e ainda nos dá reconciliação com Deus. Amém? Onde está isso, pastor? Colossenses 1,14, se não falha a memória, diz que o sangue da cruz de Cristo reconcilia todas as coisas, tanto no céu como na terra. É isso mesmo? Não. No qual temos a redenção, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O que fala esse versículo aqui? Deixa eu ver aqui. Eu acho que Colossenses 1 também. Deixa eu ver se é Colossenses 1. Colossenses 1:20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém? Então, o sangue de Cristo nos traz reconciliação. O que mais, pastor? João capítulo 1, versículo 7 diz que o sangue de Cristo nos purifica em todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É isso mesmo? Glória a Deus, é isso mesmo. E o sangue da cruz de Cristo também nos purifica do pecado. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz isso. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele nos libertou dos nossos pecados. Amém? Hebreus 9, 14, na parte B, fala que Deus purificará a nossa consciência de obras mortas. O que quer dizer isso, pastor? Que nós íamos ser libertos da culpa de não conseguirmos obedecer a Deus nem de cumprir a lei de Moisés. Isso gerava culpa.
na mente e no coração das pessoas. E Cristo, então, quando vem, Ele remove essa culpa de nós. Hoje nós temos condições de servir a Deus e de obedecer ao Pai. Cristo é o mediador da nova aliança. Versículo 15 diz isso. É isso mesmo? Hebreus 9:20 diz assim: esse é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós outros. Lá no Antigo Testamento, Moisés vem, entrega a lei de Deus para os israelitas e diz: mata uns animais para fazer o sacrifício. E diz: esta é a lei que Deus prescreveu para vós outros, no Antigo Testamento. Aí Jesus vem agora, lá em Mateus 26:28, e faz outra coisa. Na Páscoa, que se tornou a nossa ceia, uns discípulos, ele diz assim: porque isto é o meu sangue da nova aliança. Porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão, para perdão de pecados. Amém? Pegou o símbolo da ceia, da Páscoa, o vinho, o suco de uva e o pão, e diz: este é o meu sangue derramado em favor de muitos. Então nós entramos na nova aliança. A velha caducou, ficou velha, não presta mais. Hoje nós andamos em novidade de vida. Amém. Não queira servir a Cristo seguir os preceitos da antiga aliança porque você não consegue. Ninguém de Israel conseguiu. São 600 e tantos mandamentos. Você acha que você vai conseguir? Pastor, e o sábado? Jesus não nos mandou guardar o sábado. O nosso sábado, que já foi pregado aqui de Hebreus, é Jesus. O nosso descanso é Jesus de Nazaré. Você imagina que é uma pessoa que a folga dele é só na segunda-feira. O patrão fala: não, sua folga é só na segunda-feira. E a pessoa: mas eu quero guardar o sábado, então você vai embora. Amado, o sábado meu é a segunda-feira, é o meu dia de descanso. Assim que eu, semana eu estou todo na pilha, por causa de pregação, por causa de escola de liderança, eu não sei o que, ceia, mas segunda a minha mente descansa. Talvez o seu seja sábado, não tem problema, ou domingo, ou meio de semana. Agora tem gente que ele é legalista, ele aponta o dedo para você, como se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Me mostra na palavra de Deus onde está escrito isso. Sempre que alguém te acusar, você vai dizer assim: me mostra na palavra de Deus onde está escrito isso que você está falando. E mesmo assim você tem que conhecer a Bíblia. Senão a pessoa pega um versículo isolado, lá no Antigo Testamento, fala: está escrito aqui. E você tem que entender que aquilo foi escrito para aquele povo, para aquele contexto, então você tem que ficar atento. Amém? Jesus falou que esse homem que desejar uma mulher já traiu, já se cometeu prostituição, adultério. É para fazer o quê? Na lei de Moisés tinha que cometer o adultério para morrer. Na lei da nova aliança diz que se desejar uma mulher, passou um doidão lá, se olhou, desejou, é para fazer o quê? Arrancar os olhos. É isso que Jesus está dizendo. Se fosse lá todo mundo cego, com a varinha, é isso que Jesus disse. Mas você tem que entender, para poder compreender o que o Senhor quis dizer. Amém? Você está aqui, eu sei que você não está olhando para ninguém, que a sua mulher brava é muito doida, você não vai olhar que você não é doido, né? É só um exemplo para você entender. Posso continuar? Hebreus 9,14 fala de que Deus purificará a nossa consciência de obras mortas. Versículo 15: Cristo é o mediador da nova aliança. Eu já falei aqui, Mateus 26:28. E versículo 9 e 22 fala: porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Eu queria que você prestasse atenção nisso aqui, porque muito crente, amém, muito crente, ele não sabe por que Jesus foi à cruz. Se Deus é tão bom, como que Deus matou Jesus na cruz? Porque foi Deus que matou Jesus na cruz, irmão? Você não sabia disso, não? Se Deus matou Jesus, ele mata qualquer um. Deus é tão bom, misericórdia, tudo isso, mas Deus é justiça. Por que Jesus morreu na cruz? Você sabe? Foi para os nossos pecados. Mas por que tinha que ser dessa forma? Porque Deus é Deus, eu poderia entender. Jesus, no jeito sempre, falou assim: Senhor, se possível, passe de mim esta hora, contudo, se cumpre a tua vontade, não a minha. Você lembra disso? Que Jesus estava orando, suando sangue, sozinho, porque os discípulos dormiram. Você lembra disso? Por que Jesus precisou morrer na cruz? A lei de Moisés dizia que só havia remissão de pecados, cobertura dos pecados, se houvesse derramamento de sangue. Por isso que lá em 9:22 está escrito assim:
Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão, não há perdão. Onde na lei de Moisés está escrito isso, pastor? Levítico 17, versículo 11. Diz que sem derramar sangue não tinha cobertura de pecado. E essa é a lei de Deus, mas foi ele que criou. Ele não podia desdizer daquilo que ele fez. Levítico 17, 11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Estava na lei de Deus, certo? Jesus veio e como judeu precisava cumprir a lei. Tudo bem? Então precisava ter um derramamento de sangue de alguém que nunca tivesse pecado. Por isso que lá em João capítulo 1, versículo 29, quando Jesus passa por João Batista, João diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Amém? Então, Deus só aceitaria um sacrifício pelo meu pecado e pelo teu e pelo do mundo inteiro se alguém nunca tivesse cometido pecado. E esse alguém só veio do céu, porque aqui na terra não tinha, que foi Jesus Cristo. Ele toma o teu lugar e o meu, ele morre por mim e por você na cruz do Calvário. Amém? Você tem que entender isso. Senão a pessoa faz uma pergunta, não sei, pai, sei lá por que foi, né? Uma vez eu estava dando uma escola bíblica na antiga igreja, isso aí há uns 13, 14 anos atrás. Eu era presbítero, estava dando escola bíblica no domingo de manhã, e aí eu conversando, falei assim: ó, o testemunho, né? Quem é lá da igreja, lá do TJ, Testemunho de Jeová, não aceita que alguém receba sangue. Vocês já escutaram isso? A pessoa morre, mas eles não aceitam a transfusão de sangue. E se o médico fizer, que tem médico que faz, porque ele fez lá um juramento de, né, pela vida, né? Tem uns médicos que fazem, dá um horror, ele tem processado, certo? E eu disse: quem é de lá, dessa igreja, não permite que um parente receba sangue no hospital, transfusão de sangue. E aí, amado, uma das pessoas lá levantou a mão assim, saiu lá, né? Ô presbítero, e onde na Bíblia diz que é para receber transfusão de sangue? E aí, quando a pessoa levantou a mão, eu comecei a orar: Deus me ajuda. Que tem uns irmãozinhos que usaram para capeta, né? Para arrumar uma saída de você, né? Eu falei: Deus do céu, misericórdia, o que eu falo agora, né? Porque Deus pergunta é difícil, amado. Eu estou lá conectado com Deus e na hora Deus mandou a fita cassete do céu para mim. Esse versículo me veio à mente, que a vida está no sangue. Aí eu disse: minha filha, a Bíblia diz, Jesus falou que nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. Sim, sim. Se a vida está no sangue, quando eu dou sangue para alguém, estou dando a minha vida para aquela pessoa. Tá bom para você? Tá bom, né? Eu escapei por pouco, viu? Então isso é difícil, não. A pessoa bota a mensagem justa, por isso você tem que ler. Amém? O sangue é oficialmente ou fundamentalmente para expiação sobre a lei. Você compreende porque Jesus veio derramar o sangue dele na cruz? Você entendeu? Sim ou não? Para a remissão dos nossos pecados, Deus só aceitaria um sacrifício perfeito, sem defeito e sem pecados. O único foi Jesus de Nazaré, aleluia. O único, amado. Glória a Deus, porque Ele veio, porque Ele se ofereceu por nós. Não está nós tudo no inferno, lá no colo do capeta. Mas mãe do céu está ao lado do Senhor Jesus. Amém. E é pela eternidade. Se você não gosta da sogra da nora, você vigia, porque você vai dar de cara com ela lá, tá bom? Três, você está aqui, pois é. Não, mas com essa raiva toda da sogra é perigoso, da nora, ele tem para o inferno. Mas por que sogra tem raiva de nora? A maioria da sogra tem raiva de nora. Você sabe? Ciúme. Casou com meu menino. Menino pedia benção amanhã, agora não pede mais por causa daquela jararaca. É sério? É sério, sério. A minha mãe me chama de meu menino, velho, perdendo os dentes já, vovô, meu menino, eu fico todo, né? Agora que a pastora conseguiu conquistar a sogra, ela foi uns 15 anos de oração pra gente. Tomou meu menino. E por que as noras não gostam da sogra? Você sabe? Eu estou dando psicologia agora para você, tá? Não gosto de psicologia, não vou para ensinar as coisas para você. Você que é nora, por que a sua sogra não gosta de você? Por que, Ivonete? Por que ela não gosta de você? Não, mas você gosta dela, não gosta de você. Não gosta, né? Ô Flávio, por que a Vera não gosta de você, Flávio? Por quê? Alguns nós aqui devem ter, vocês, vocês. Por quê? Por que a nora não gosta da sogra? Porque ela tem problema com a mãe dela na infância inteira.
Aí ela cresceu como mocinha, falou: o dia que eu casar, eu vou ser muito feliz. E ela casa. E no primeiro ano, a sogra fala: ai, minha filha, que eu amo ser igual uma filha, né? Mas com o passar do tempo, com a convivência, que vai mostrando quem somos na convivência, ela começa a transferir para a sogra aquilo que ela sofreu com a mãe. Ai, é chato igual a mamãe, olha só, aborrecido igual a mamãe, é não sei o que igual a mamãe, e aí começa a escrever tudo. Você dá um jeito de se dar bem com a sua nora, com a sua sogra, senão vai vocês dois para o inferno de mãozinha dada, viu? Tudo bem? Posso continuar? Isaías 53 fala de Jesus 700 anos antes de Jesus nascer. Ninguém deu glória a Deus. Quem falou que vai a sogra e a nora para o inferno mesmo? Eu não tenho problema com a minha sogra não, mas ela está lá em Rolinha, eu estou aqui, glória a Deus por mim, aleluia. A sogra da minha mãe está longe de Paraná, nós estamos felizes demais, não tem problema não. Nós temos que estar com um dos dois perto de você aí, você ora a Deus, porque é barra pesada. Isaías 53 fala de Jesus 700 anos antes de Jesus nascer. O profeta messiânico Isaías já previu que Jesus viria. Olha que coisa linda. Falando de Jesus. Eu queria que você prestasse atenção no versículo 12. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, versículo 1. Quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Falando de Jesus na cruz, amado. Jesus estava tão machucado, tão arrebentado, a barba foi arrancada, estava em sangue puro. Aquele filme lá do Mel Gibson, aquilo ali é fichinho, diante do sofrimento que Jesus passou. Foi muita humilhação, ele estava tão desfigurado lá que não tinha beleza nele na cruz do Calvário. Por que ele passou por isso? Por mim e por você, amém? 3, era desprezado. Jesus foi desprezado. Pastor, eu estou sendo desprezado. Você não é mais do que Jesus, querido, nem eu não vou ser desprezado por alguém, uma hora ou outra, certo? Amém? Amém? Tudo bem? Você pode olhar para cá? Glória a Deus. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Desprezado, rejeitado. Ah, pastor, foi rejeitado por papai e mamãe. Ah, não é mole mesmo, viu? Entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto, é desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, por isso que você pode clamar por cura hoje, e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos o quê? A sua cura já aconteceu. Amém. 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda pelos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designado na sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Pois que nunca fez injustiça, nem engano algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Deus agradou machucar Jesus na cruz por causa do teu pecado. Olha aqui. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, que prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Ele vai ver você no céu e vai dizer para o Pai: valeu a pena morrer por esse Senhor. Glória a Deus. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu por mim e por você. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Tudo bem? Você entendeu agora? Versículo 27 e 28. Diz que o homem vai morrer uma só vez, e virá depois disso o juízo. E Cristo se ofereceu uma vez para sempre para tirar nossos pecados. Amado, é uma mentira do Espiritismo dizer que vem uma entidade lá do céu para falar como se fosse a voz do teu pai, da tua mãe,
do teu pastor, não, porque eu estou vivo, né? Do teu parente. É uma mentira de Satanás. Ao homem só ordenado morrer uma só vez, vendo para isso o juízo. Quem morreu não volta. Volta o diabo na figura e na voz da pessoa. Amém? O diabo é imitador. Tem gente que paga uma grana para se consultar com a entidade para escutar a voz da mamãe. A pessoa está escutando a voz de Satanás naquele lugar. A pessoa não volta. Diz a palavra de Deus. Amém? 9:28 na parte B diz que Jesus vai aparecer segunda vez. Aleluia. Amém. Ele morreu e ressuscitou uma vez por nós. Ele vai voltar a segunda vez. Para quê? Para quê? Para nos buscar. Tá, para nos buscar. Mas como que vai ser isso? Ele vai mandar encher os 3 ônibus aqui, e o ônibus vai voando para o céu e vai levar nós para o céu. É assim? Como que vai ser? Tá, mas como? Amém. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Diz como Jesus virá nos buscar. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, meio segundo, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia! Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que esse corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. E aí Deus pergunta: onde está a morte da tua vitória? Onde está a morte do teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Portanto, meus amados irmãos da Filadélfia, quinta-feira, 6 de novembro de 2025, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor, o vosso trabalho não é vão. Aleluia! Glória a Deus por isso. Você pode dar aplauso a Jesus? Amém. Ele virá, amado. Amém, eu creio. Santo é o teu nome, Jesus. Como podemos aplicar esse capítulo à nossa vida? Rapidamente. Não precisamos de intermediários na terra. Jesus é o nosso sumo sacerdote diante de Deus. Amém. Você não precisa necessariamente de um padre, de um pastor, de um sacerdote. Se você quiser ter ajuda de alguém que ora mais que você, beleza, mas você mesmo pode chegar diante de Deus: Senhor Deus, é assim que está acontecendo, amém? O acesso à presença de Deus está aberto. Posso falar com Ele, orar e me aproximar a qualquer hora do dia ou da noite. O perdão do nosso pecado foi conquistado de forma definitiva. Não precisamos mais viver preso à culpa de não conseguir obedecer a Deus. Na graça nós podemos e conseguimos. A obra de Cristo é suficiente. Não há necessidade de rituais, de sacrifícios adicionais. Cristo voltará como Salvador dos que o aguardam com fé. Aprendemos que a fé cristã, a nossa fé, não se baseia em rituais ou símbolos vazios ou numa cruz, mas na sua obra, na obra vicária e eterna de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Amém. Eu tenho 2 convicções inabaláveis na minha vida, mais do que eu sou preto, mais do que você está aqui nessa noite, mais do que essa igreja se chama, né? Eu tenho a convicção que ninguém tira do meu coração. Uma, eu sou salvo. Amém. Não sou perfeito, mas eu sou salvo. E outra, Jesus virá nos buscar. Amém. Glória a Deus. O cristão que não tem essas duas coisas, ele é um lascado. Ele está lascado porque a fé dele, ele vive num mundo louco. Ai meu Deus, se eu morrer, você for para o céu, eu vou para o inferno. Misericórdia da minha vida. Ele não tem certeza. Mas essa convicção você precisa ter: eu estou salvo em Cristo Jesus. Amém. E Ele virá nos buscar. Aleluia. Você crê nisso? Amém. Fique em pé, por gentileza, então. Amém. Glória a Deus pela tua vida. Pastor, mas eu sou um pecador miserável. Se arrependa. Peça perdão ao Senhor Deus. Diz: Deus, me ajuda, me fortalece. Não me deixe cair mais desse pecado, Senhor. Pastor, que pecado? Tem tantos pecados: maledicência, falar mal dos outros, tem fofoqueiro das ideias, é uns encapetados da língua grande. Quando morrer, o capeta vai esticar aquela língua 2 metros e vai cortar os pedacinhos assim, né? E os gritos vão ser: o diabo cortando a língua. Tem pecados, amado, de todo jeito. Tem pecado de julgar as pessoas.
Tem pecado de não perdoar as pessoas, de guardar mágoa no coração. Tem pecado de imoralidade sexual, de pornografia. Tem pessoas que estão dentro da igreja, estão acessando pornografia, vão tudo para o inferno com o celular na mão, vendo aquele trem ainda. Estão cometendo pecado, às vezes contra o cônjuge. O cônjuge está carente, está precisando de amor e atenção, mas fica o tempo inteiro vendo a desgraça que o capeta colocou na mão dele, que é aquele celular imundo e infeliz. Eu orei por uma pessoa que estava um ano o seu marido tocar nela, preso por causa dessas coisas, os fermentos, filho do capeta, mano. Mas você pensa que é só homem, tem muita mulher enfiada nesse trem, vão tudo para o inferno. Escuta o que eu estou dizendo, ou arrepende ou vai para o inferno. No mês de abril, Deus me deu uma palavra dura, fala para a igreja se arrepender, senão até o final do ano vai morrer um monte, tudo enfiados em pecados. Amém? Tem um pecado, mano. Pecado de vício, do álcool, das drogas, de tudo tem, de ídolos, de idolatria. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não existe pecado que o perdão de Cristo não possa alcançar a vida da pessoa. Amém. Qualquer pecador pode entrar para uma prostituta em São Miguel, um homossexual, pode entrar uma traficante, pode entrar quem já matou 30. Chega de Jesus, misericórdia, tem misericórdia para aquela vida, mano. Amém. Por que o povo de Deus não toma a decisão de andar na graça, no favor e na misericórdia de Cristo? Continua preso aos pecados. Por quê? Porque quer ir para o inferno. Se você deseja estar no céu com Jesus, não aceita o teu pecado. Errou, corre para os pés de Jesus e perdoa, Senhor. Amém. Gente, eu não sei como que as pessoas conseguem perdoar ou conseguem pecar e continuar de boa. Quando eu me converti há 30 anos atrás, no primeiro ano eu fiz umas palhaçadas. A gente é besta, não sabe o que é certo e errado. Mas quando eu errava, eu me rasgava por dentro, eu chorava igual um condenado. Meu medo de sair na rua e de uma carreta passar por cima de mim, eu ficava louco da vida. Hoje o nego peca, não está nem aí, está achando é bom ainda, já está marcando, né? Vai tudo para o inferno, mano. No céu são entre os arrependidos, lavados e remidos do Senhor. Amém. Glória a Deus. Não tem pecado que Deus não perdoa. Mas tem muita gente que não quer sair do pecado. Acostumou, pegou gosto do negócio. Eu sei de uma coisa, você é salvo? Sim ou não? Amém. Jesus virá. A Amém. igreja está pronta, preparada para subir com ele. Aleluia. Amém. Vamos cantar esse, você pode ligar as mãos do Senhor.